Fala, turma, bom dia, boa sexta-feira a todo mundo. Bom dia, meu amigo Guilherme. Boa sexta-feira, uma sexta-feira abençoada para todos. E hoje, gente, nós vamos aqui para a nossa 10ª aula e o nosso último encontro aqui das lives de aquecimento que nós temos feito ao longo dessas 2 últimas semanas, falando aí sobre cronograma de estudos, sobre motivação, ambiente de estudo, influência de pessoas, organização, disciplina, dentre vários outros temas aqui que nós tratamos. E hoje nós vamos finalizar aqui essas 2 semanas de live. E embora na programação fixada aí no feed do Instagram tenha um tema, eu sempre venho fazendo algumas adaptações nesse tema e hoje eu decidi trazer um que eu considero mais importante, até porque o tema tratado ele foi bastante, o tema que tem fixado lá para sexta-feira ele já foi bastante explorado aqui dentro de outros contextos, inclusive na live de ontem também, tá? Mas o de hoje, eu vou falar um pouco sobre o tempo de estudo e a questão da multitarefa, tá? Eu vou já explicar do que se trata isso. Então, primeiramente, bem-vindo todos que estão assistindo ao vivo, que estão assistindo gravado no Instagram, YouTube, pessoal da plataforma Além do Diploma. Essa é a nossa 10ª aula sobre tempo de estudo e multitarefa. Recados. Primeiro, para quem ainda não se inscreveu e quiser participar do evento Foco Total, ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de outubro, às 20 horas no YouTube, tá? As inscrições você faz no link da bio, tem lá o link para você se inscrever e participar desse evento. Você vai receber o link para participar do evento, um evento fechado para os inscritos, mas totalmente gratuito, onde nós vamos falar bastante no dia sobre foco, produtividade, disciplina, gestão do tempo, além de outros temas afetos aqui à nossa área, que nós falamos sobre estudos e atividade profissional, né? Estudos para concurso, estudos para quem quer se desenvolver profissionalmente. E um outro ponto, o programa, segundo aviso, o programa Estudo Cash com o meu amigo Rafael Ramos Nepomuceno já se encontra no YouTube, tá? O link do YouTube também está na bio aqui do Instagram, mas nos meus stories eu já postei hoje pela manhã a postagem, coloquei lá o criativo, a arte, com o link para você ir direto para o programa. Tá muito bacana, ficou muito legal o programa de quarta-feira. Nós temos 2 horas de programa, 2 horas de entrevista, 2 horas com o Rafael falando, trazendo as experiências dele aí do período que estudava, e foi muito rico, sabe? Quem tiver a oportunidade de assistir, assista, ou aqui no Instagram, tá gravado, quem gosta do formato Instagram, ou assista lá no YouTube que tem um formato diferente, também tá muito legal, tá? Aproveita, se inscreve lá, curte, compartilha e deixa os comentários para que a gente possa estar sempre melhorando, trazendo outras pessoas e trazendo mais conteúdos que possam ajudar vocês aí no dia a dia, ok? Vamos lá, vamos para a aula de hoje para a gente encerrar essa semana, essas 2 semanas de aula, tá? Aula 10. Gente, produtividade, na verdade, tempo de estudo é um tema que se associa muito com a produtividade. E quando eu falo em produtividade, eu falo, dentro desse contexto dos estudos, eu posso falar sobre a capacidade de você maximizar, tá, a eficácia e eficiência do seu tempo de estudo do seu período ou tempo que você está estudando no menor período possível. E aí, Anderson, eu vou estar sempre estudando, buscando diminuir o tempo de estudo? Não é isso. Estou falando que a produtividade nos estudos é você estar num estado de foco ou hiperfoco durante um tempo maior de estudos. Porque esse estado é o que vai te levar a uma capacidade de aprendizado e absorção
daquele contexto, daquela disciplina, daquela matéria que você está estudando. Tá ok? Bom dia, Camila. Tudo bem? Então, quando eu falo em tempo de estudo, as pessoas me mandam muitas mensagens perguntando: professor, qual é o tempo necessário para que eu possa... E aí nós vamos trazer nos dois contextos, tá? Nós vamos trazer no contexto do estudo para concurso e no contexto do desenvolvimento de uma habilidade e do lado pessoal e profissional. Vamos falar primeiro do contexto de quem está estudando para concurso, que geralmente é a pergunta que muitos fazem nesse sentido. Quanto tempo eu preciso estudar para ser aprovado num concurso? E essa resposta, gente, ela não é uma resposta fechada. Ela não é uma resposta em que eu possa dizer estude X horas por dia e te entregar aqui a fórmula do sucesso, a fórmula mágica e dizer que é isso que vai resolver. Não existe isso, tá? Esse tempo de estudo, ele é muito relativo e ele se adequa, ele precisa ser adequado de acordo com a sua rotina, com o tempo que você tem disponível para aquela atividade. Tá? E existe um mito que diz o seguinte, dentro da produtividade, que fala, não, quanto mais horas você estudar, mais produtividade você vai ter, e isso é totalmente enganoso. Na verdade, quando você consegue estudar longas horas, ou quando você estuda longas horas, mas sem estratégia, de uma forma contínua, isso vai te levar a um esgotamento físico, mental, e vai diminuir tua produtividade e o teu aproveitamento. E aqui eu trago um próprio exemplo meu com relação a isso. Eu quando comecei lembrando que a gente está falando dentro de um contexto de preparação para concurso, depois eu vou falar dentro de outro contexto. Quando eu comecei a estudar para concurso, já falei que quando eu me inseri no ambiente, comecei a conhecer pessoas e eu me aproximei de alguns colegas que posteriormente vieram a se tornar grandes amigos e são até hoje. Eu comecei a escutar de um amigo, escutava de um amigo que tinha um amigo dele que estudava 15 horas por dia e que o cara tinha passado em tudo. E para ele, naquele momento, aquelas 15 horas eram o que ele teria que alcançar para conseguir o que o amigo dele conseguiu. E ele me passou aquilo. E eu comecei a modelar aquilo achando que aquela fórmula era a fórmula para mim também. E naquele momento aquilo começou a me causar uma perturbação. Eu comecei num estudo muito lento, estudava 1h30, 1h, 1h30, depois 2. E na minha cabeça eu precisava aumentar mais de forma progressiva aquele tempo que eu estava estudando. Na minha cabeça eu precisava atingir aquelas 15 horas que aquele meu amigo disse que tinha um amigo dele que fazia e que ele já estava tentando fazer. E o pior é que eu ficava vendo ele do meu lado estudando e ele fazia no mínimo umas 12 ali, eu ficava impressionado com aquilo. Eu comecei a achar que aquilo se aplicava a mim, comecei a achar que eu precisava atingir aquele grau para poder também ser aprovado. Detalhe, ele já estava começando a ser aprovado, esse meu amigo. O amigo dele já tinha passado. E eu comecei a ver aquilo como uma meta. E aí eu comecei a progredir nos estudos, óbvio, como eu falei ontem. À medida que a gente vai treinando o cérebro, eu era um estudante profissional, eu só estudava naquele momento. E à medida que meu tempo era dedicado ao estudo, então à medida que eu ia evoluindo nos estudos, eu ia evoluindo no tempo. Aumentava minha capacidade cognitiva, minha capacidade de raciocínio e eu conseguia ficar mais tempo estudando. Anderson, mas aquele tempo era uma resistência física ou você conseguia passar muito tempo focado estudando? Não, era muito mais a resistência física que eu estava ganhando. Mas eu só fui perceber isso depois. O tempo que eu passava nem sempre era um tempo proveitoso. E em muitos momentos eu fui além da minha capacidade física e mental só para cumprir um padrão, um tempo que eu considerava que seriam muitos limites físicos, mentais.
Só um minuto, gente. Deu uma pausazinha aqui, acho que foi a conexão. Estamos voltando. Então, naquele momento eu comecei a desrespeitar muitos limites. Como eu disse, limites físicos, mentais. E eu ficava, por muitas vezes, sentado, estudando, ou fingindo que estudava, olhando para o lado, e via outros colegas que estavam lá, mas eu ficava fingindo que estava estudando. Quando eu digo fingindo, porque eu não estava aprendendo mais nada, porque eu estava cansado, eu estava com sono, eu estava extremamente esgotado fisicamente, me sentindo pressionado em alguns momentos, mas eu não me permitia ir para casa e descansar, porque eu olhava para o lado e via gente lá, e na minha cabeça eu precisava cumprir aquele tempo mínimo necessário. Era um tempo mínimo que começou com 2, passou para 3, passou para 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, e um dia eu cheguei nos 15. Só que não foi o sustentável, tá? Eu consegui executar um dia isso para perder 3, porque eu fiquei tão esgotado que não conseguia mais atingir aquele nível. Eu comecei a atingir determinados níveis e perder um pouco a noção mesmo. E quando comecei a estudar 4, eu não permitia menos que aquilo, 6, menos que aquilo, 7, 8. Isso, na verdade, não estou dizendo aqui para vocês que o certo é estudar pouco ou estudar menos tempo, não. Na verdade, é você adaptar a estratégia necessária de acordo com o seu tempo e a sua capacidade. Anderson, mas minha capacidade é baixa. Calma. Eu não estou dizendo que essa questão da capacidade é uma coisa também muito individual. Eu tinha mais tempo. Como eu tinha mais tempo, eu passava mais tempo dedicado ao estudo. E nem sempre foi assim, depois ocorreu uma mudança. Mas aquele tempo a mais que eu passava dedicado ao estudo, nem sempre era tão produtivo e proveitoso. E teve um momento que eu fiquei me entupindo de energético. Um dia eu passei mal, né? Tive que ir para o hospital tomar um remédio, um soro na veia, porque estava com taquicardia. E naquele momento, aquele freio que eu recebi foi um freio em que nos dias seguintes eu não aguentava tomar nem um copo de café, porque eu já tremia. E aquele freio me fez diminuir a carga horária e eu comecei a perceber que eu estava sendo mais produtivo, respeitando certos limites e tendo mais qualidade no meu estudo. E ali eu comecei a enxergar que aquele modelo inicialmente apresentado a mim não era um modelo que se aplicava a mim. Porque não que eu não tivesse a capacidade de ficar 15 horas em um dia, mas é porque era totalmente desnecessário. E considero desnecessário. Você não precisa, você nem aproveita, cara. Você passar, na verdade, das 8, você já não aproveita mais nada. Anderson, eu consigo ficar 8? Consegue. Depois de um tempo, se você é estudante profissional, se você é uma pessoa que tem muito tempo e que se dedica integralmente àquilo, hoje eu ainda nem considero que isso seja mais um tempo necessário, tá? Eu acho que já é tempo demais. Se você conseguir estudar 4 horas do seu dia, é assim, um dia mais produtivo. E eu estou falando aqui, 4 horas depois de uma progressão, um limite, uma subida de nível. Para você que só estuda, se você chegar até 6 aí, é porque você é um estudante profissional. Se você conseguir aproveitar muito dessas 6, cara, você está no nível lá em cima. Tá? Então, assim, não se cobre para estar sempre com essa quantidade. Se você trabalha, aí é outra realidade. Em muitos momentos, quando você é um estudante profissional, como você só estuda, você acaba colocando coisas desnecessárias para estudar, acaba ficando horas desnecessárias estudando. E aí você aprende que quando você precisa dividir o seu tempo com outra atividade, seja num trabalho, seja com a família, você começa a ser mais objetivo e querer perder menos tempo. Inclusive eu conversei sobre isso essa semana com o Rafael, aqui na nossa live de quarta-feira, e nós relatamos, inclusive, se o que aconteceu com ele aconteceu comigo também. Durante um período que nós éramos estudantes profissionais,
nós ficávamos lá horas e horas estudando sem necessidade, porque já tínhamos atingido um nível ali de aprendizado, de produtividade, e dali para frente ninguém aprendia mais nada, e estudando coisas desnecessárias e por materiais desnecessários. Por isso que é importante você olhar mais para o tempo que você consegue ficar focado, porque esse tempo focado é o tempo de aproveitamento, de retorno, de produtividade, e não apenas o tempo que você considera que você precisa ficar lá estudando. Então, assim, não é o mínimo 6, o mínimo 8, o mínimo 4. É o tempo que você consegue ser produtivo e ficar focado no que você está estudando. Se você tem 2 horas e forem 2 horas muito focadas, cara, seu aprendizado vai ser o melhor do que quem fica 4 com 3 desfocado. Né? Então, o tempo, ele se aplica muito à sua rotina, ao tempo que você tem e à sua vida. E eu conversei sobre isso com o Rafael, e quando o Rafael começou a trabalhar, isso se aplicou a mim também, nós começamos a colocar mais prioridade ali em muitos momentos que nós consideramos os momentos mais importantes. Tá? Então aconteceu lá com o Rafael, ele foi aprovado lá para analista do TRT no Maranhão, estava lá trabalhando, da Justiça Federal, e tinha menos tempo para estudar. Aquele menos tempo para ele foi muito mais proveitoso do que o tempo que ele era estudante profissional, porque ele começou a focar no que importava e aproveitar ali, se ele tinha 2 horas, 3, 4, era aquele tempo, ele focava muito, ficava muito focado naquele período, conseguia aprender mais. Isso também se aplicou a mim, no momento que eu comecei a dar aula, a advogar, em um momento posterior do meu período de estudante profissional, mas ainda não empossado e não aprovado no concurso público, que era meu objetivo na época, eu comecei, quando eu passei a ter um tempo mais restrito, eu comecei a ficar muito mais focado. Anderson, então você está dizendo que eu preciso procurar uma ocupação? Não, eu estou dizendo que você precisa, na verdade, mesmo que seja um estudante profissional, você descobrir quanto tempo você consegue, isso é uma coisa sua, você que precisa descobrir, quanto tempo você consegue ficar focado estudando, quanto tempo você tem no seu dia para isso, e ter consciência de que você pode fazer outras atividades no dia. Seja uma atividade física, uma atividade que vai te relaxar, ajudar alguém, fazer qualquer coisa, dá tempo, dá muito tempo você fazer isso, tá? E você não ficar só naquela pressão diária. Então isso também aconteceu comigo e eu aproveitei muito mais o meu tempo de estudo. Anderson, que eu não estou estudando para concurso. Na verdade, estou desenvolvendo aqui, tentando desenvolver uma habilidade profissional, quero melhorar minha oratória. Aí a pressão é menor. Aí até o tempo que eu estou falando de 2, 3, 4, 6, isso aí não existe. Para você que está estudando para se desenvolver numa habilidade profissional, isso varia mais. Você não vai ter, geralmente quando você está nessa fase, você não vai ter esse tempo todo para isso. Mas você não pode tirar da mente que você precisa se dedicar diariamente a isso. Você precisa ter um tempo diário para isso. E quanto mais tempo você colocar, inclusive aproveitando um final de semana para intensificar o estudo, mais rápido você se desenvolve, mais rápido você aprende aquela habilidade que você quer aprender. Então, veja que quem está estudando para um concurso tem um período de aprendizado que ele precisa para ser aprovado. Você que está se preparando para se desenvolver numa habilidade, como marketing, como vendas, dentre outros, quanto mais intensidade você colocar, você vai diminuir o tempo para alcançar e desenvolver aquela habilidade. Intensidade de aprendizado, intensidade de prática, tá certo? Um outro ponto que eu queria falar para vocês é sobre a questão da multitarefa. E aí, gente, hoje a multitarefa ela é uma habilidade muito valiosa e vista por muitos, principalmente no setor privado, como algo que permite que você realize várias coisas ao mesmo tempo. Então, a multitarefa é a pessoa que está lá na empresa, o cara está vendendo, está tirando nota, está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Eu consigo compreender que isso pode ser aplicado a algumas atividades, embora você não esteja focado, você esteja fazendo 2 coisas ao mesmo tempo e esteja com o foco dividido.
consigo compreender, mas não dá para aplicar isso no momento que você está estudando. Então, cara, você está estudando, você está só estudando. Não tem como você simplesmente tentar assistir uma aula, eu estou assistindo aula e estou resolvendo uma questão. Cara, não dá. Ou você se concentra na aula e anota, ou você lê e anota, mas não dá para ler e ficar aqui tete a tete resolvendo uma coisa com outra pessoa. Não dá para ficar lendo e no telefone respondendo mensagens e notificações. Não dá para ficar lendo e fazendo qualquer outra coisa. Então, assim, quando você está focado em um momento de aprendizado, aquele momento de aprendizado ele precisa ser só seu. O tempo é só seu, a entrega é só sua. Não tem como você ficar dividindo a atenção, porque aí você vai se enganar e você não vai estar aprendendo. O teu cérebro ele não consegue ficar dividindo o foco dessa forma. E eu até entendo situações, às vezes eu estou, por exemplo, despachando processo aqui, só assinando ofícios, coisas mais simples, e eu fico escutando um podcast. É o certo? Não seria, tá? Mas eu fico escutando por quê? Eu fico escutando ali no fundo. Eu não estou com a minha atenção 100% numa coisa nem na outra. Não estou escutando aquele podcast, anotando tudo porque eu estou assinando outras coisas. Ali são atividades que no dia a dia, às vezes você consegue dividir, tendo a consciência de que o seu foco não está 100% em nenhuma delas. Mas, se você precisar parar para ler, para estudar, não tem como dividir com outra atividade. Tá? Isso aqui eu já testei nas duas situações, tanto na situação de estudar para concurso, como na situação de desenvolver habilidades pessoais e profissionais que eu tenho feito nos últimos 5 anos. E não tem como. E nos últimos 5 anos foram um desafio para mim, porque eu tentei fazer isso em muitos momentos, porque dividia com o trabalho, com o filho, e não foi possível de forma alguma. Sempre que eu achava que tinha aprendido alguma coisa, na verdade eu estava equivocado. Na verdade eu entendi de uma forma errada, porque eu estava colocando o meu foco em outra coisa, em outro momento. Eu já fiquei assistindo uma aula de pós-graduação virtual e querendo fazer outra coisa do lado. Não dá. Não dá. Em momentos quando eu fui resolver as questões da aula, eu não me lembrava o que tinha sido dito na aula. Sempre que eu aprendi mais é porque eu estava assistindo uma aula e focado na aula e anotando. Sempre que eu aprendi mais eu estava lendo, focado e anotando. Não dá para dividir a atenção, não dá para dividir foco em tarefas no quanto você está estudando, seja para um concurso, seja para qualquer coisa. Não dá. O foco precisa ser lá, tá? Isso tem um impacto muito grande no aprendizado e na absorção. Às vezes a gente acha que está fazendo muita coisa, quando na verdade aquele tempo que você está perdendo, achando que você está perdendo tempo achando que está aprendendo, quando você na verdade vai precisar depois de muito mais tempo para revisar, para reler tudo aquilo, ou vai errar porque aprendeu errado. E aí o preço é mais caro. Então, gente, começa a treinar. Ó, uma lição de hoje. Mais tempo não significa mais produtividade. Descubra o seu tempo. Esse tempo não sou eu que trago, não sou eu que digo qual o padrão correto, como já ouvi um dia. Na verdade, você precisa adaptar ao seu dia e à sua rotina. Não seja multitarefa quando você estiver estudando. Não dá, tá? A produtividade não significa você fazer mais, é você fazer com foco durante aquele período. Tudo bem? Gente, nós vamos caminhando aqui meia horinha para o final da aula de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí, que assistiram às 10 aulas. Pessoal da plataforma Além do Diploma já passa aí direto para as demais aulas. Para o evento Foco Total, que vai ocorrer nos dias 29, 30 e 31. O pessoal da plataforma já tem acesso. Aqui o Maicon está falando, muito bom ouvir isso, porque muitas pessoas pensam que o cara passou um concurso de alto nível, acho que as pessoas é nerd. E hoje você pode confirmar que tudo depende de atenção, foco e determinação. Com certeza, Maicon. Na verdade, eu falei muito sobre isso, principalmente nas lives do Estudo Cash, nas últimas semanas.
E eu não trouxe nenhum nerd aqui, né? Eu tava longe de ser, eu tô longe de ser qualquer nerd. Eu não era o melhor na escola, muito longe de ser o melhor na faculdade, muito longe de ser o melhor estudante para concurso, mas o que eu aprendi foi ter disciplina, determinação e foco. E as pessoas que eu trouxe aqui para conversar nos episódios do Estudo Cast, todas elas também retrataram aqui as suas dificuldades, os seus momentos, as suas experiências, sua rotina, e não tinha ninguém nerd. Na verdade, todo mundo aprendeu exatamente o que você está falando. Atenção, foco, determinação e disciplina acrescenta aqui. Tá? Não precisa ser nerd, você só precisa ser focado no que você quer. Não tem erro. Eu desconheço até quem não conseguiu, que não aplicou isso e não conseguiu. Tá? Conheço também muitos nerds que não tinham isso e não conseguiram e não fizeram nada porque não tinham nem capacidade mental para suportar uma derrota. Tá? Porque às vezes está acostumado demais com estar sempre vencendo e você não tem resiliência e inteligência emocional para suportar as frustrações. Então conheci muito nerd que não atingiu o que queria por conta disso. Se fortaleça a sua mente e o seu corpo para suportar o processo que você alcança. Tá? Então, pessoal que está inscrições do evento Foco Total no link da bio, inscrições para o YouTube para quem não assistiu os programas, link na bio. Gente, obrigado. Aula 10 fechada. Próxima semana não vamos ter live, só o evento agora dias 29, 30 e 31. Obrigado a todos. Tenham um bom dia, uma sexta-feira abençoada e um bom final de semana a todos. Grande abraço. Até mais.